Seja bem-vindo a mais um encontro com uma palavra. Sua atenção é motivo de muita alegria e gratidão a Deus. Acompanhe conosco esta leitura bíblica. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Acabamos de ler os versículos 25 a 34 do capítulo 6 de Mateus. Na primeira parte deste capítulo, o Senhor mostrou aos seus discípulos como olhar para o alto e ensinou 3 disciplinas espirituais para que eles chegassem lá: dar, orar e jejuar. Estas 3 disciplinas espirituais mostram como olhar para o alto. Quando ensinou as bem-aventuranças, Jesus mostrou como olhar para dentro e depois ele mostrou como olhar ao redor, falando sobre os relacionamentos. No capítulo 6, Jesus ensina que você não poderá ver o que precisa quando olhar para dentro e ao redor, se não olhar para o alto. Você precisa da graça de Deus para que as bem-aventuranças façam parte do seu caráter. E depois, você precisa da graça de Deus para aplicar as bem-aventuranças nos seus relacionamentos. Por isso você precisa aprender a olhar para o alto de maneira disciplinada e constante. Depois de falar sobre as disciplinas espirituais que sustentam nosso olhar para o alto, Jesus passa a falar dos valores espirituais. Jesus é bem direto nesse assunto. Primeiro, ele mostra como descobrir quais são nossos valores. Será que seus valores são espirituais? São do céu? Os seus valores ajudam você a manter o seu olhar fixo para o alto? Para descobrirmos quais são nossos verdadeiros valores, devemos fazer as perguntas: o que você faz durante todo o dia, hein? No que você pensa durante todo o dia? A quem ou a que você serve durante todo o dia? Com que você se preocupa durante o dia inteiro? O que você tem vontade de fazer durante o dia inteiro? Se você quer descobrir quais são os seus valores, conte para mim quais são as suas atividades. Vamos ver como você tem gastado o seu dinheiro nos últimos 5 anos. Vamos dar uma olhada nas suas agendas dos últimos anos e ver o que você tem feito e como você tem usado sua energia, o seu dinheiro e tudo o que compõe sua vida. Mas vamos voltar a falar sobre nossas atitudes. Qual é a sua perspectiva de vida? Como você enxerga a vida? Esta é uma questão crítica na vida de uma pessoa. Depois vêm as alianças. A quem ou a que você serve? E as nossas ansiedades? Encontraremos alguns versículos sobre esse assunto. Quais são as suas preocupações durante o dia inteiro? Mostre suas ansiedades e preocupações e eu mostro quais são os seus valores. Se você gasta muito tempo, energia e emoção com preocupações, então aquilo que o preocupa deve ser muito importante dentro do seu sistema de valores. As palavras de Jesus geram perguntas sobre ansiedade. Depois, no final deste ensino tão importante, Jesus fala sobre nossas ambições, ou sobre o que desejamos durante o dia. O que você quer da vida, hein? Foi assim que Jesus iniciou o seu diálogo com alguns apóstolos, assim que os conheceu. Lemos sobre este primeiro encontro no capítulo 1 de João.
Você deve se lembrar. Jesus estava andando por uma estrada empoeirada da Terra Santa, quando João Batista o avistou e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João Batista sugeriu aos seus discípulos que seguissem a Jesus, e alguns deles o fizeram. Jesus se voltou para eles e perguntou: "O que vocês querem, hein?" As Escrituras afirmam que Deus nos dará conforme o desejo do nosso coração. Encontramos essa promessa em Salmos. É uma promessa, um consolo, mas também um grande desafio, porque nos faz perguntar: quais são os desejos do meu coração? Você precisa decidir o que você quer. Você quer ser como um animal, sem princípios morais? Você pode escolher. Você pode viver assim, se quiser. Vai arcar com as consequências, mas pode fazer esta opção, se quiser. O que vocês querem? Esta é uma pergunta muito séria. Jesus estava falando sobre valores. Quais são suas ambições? Tem gente que faz de um versículo o versículo da sua vida. Se eu tivesse que escolher um versículo como o meu versículo, escolheria Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Minha esposa e eu fizemos desse versículo o versículo da nossa vida. E quer saber de uma coisa? Ele nunca falhou. A maneira como interpretamos e aplicamos este versículo é bem simples. Se cremos que alguma coisa que vamos fazer é da vontade de Deus, e se Deus é nosso Rei, e se na sua soberania nos revelou o que quer que façamos, então essa é a coisa certa a fazer, e por isso não precisamos nos preocupar com as nossas necessidades, porque Ele nos guia e nos alimenta. Para onde Ele me guiar, irei. E o que Ele me der para comer, comerei. Alguém já disse isso. O Senhor supre as suas necessidades. Eu tenho certeza que quem aplica este versículo no decorrer de sua vida jamais se decepciona. Parece que esta é a questão quando se trata dos valores de Jesus. Qual deve ser a prioridade número 1 da sua vida? Deus, o seu reino e aquilo que Ele mostra para você que é o certo a fazer. Depois o Senhor vai cuidar para que tenhamos tudo o que precisamos e que nos deixa preocupados. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aqui mais uma vez você tem a mesma promessa que tinha como premissa na oração do discípulo. As pessoas do mundo poderiam dizer que naquele tempo eles usavam o termo gentil porque as pessoas para as quais Jesus estava falando eram judias e consideravam os gentios como do mundo. Jesus fez uma observação aqui. Ele diz que os pagãos, os gentios, buscam as coisas que causam tanta preocupação. E depois acrescentou: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu tenho uma irmã que é como uma mãe espiritual para mim, porque ela e seu marido me levaram a me converter quando eu estava no colégio e durante anos os dois me ajudaram no meu caminhar de fé. Seu marido há 10 anos já está com o Senhor e ela ainda me ajuda com seus conselhos. Ela construiu uma casa ao lado da minha e por isso fica fácil de conversarmos, o que é muito comum. Uma das frases que são sua marca registrada é... Ela sempre diz assim: o Senhor sabe. O Senhor sabe. Quando eu dizia para ela, por exemplo, que um dos meus filhos estava na faculdade, que era tempo de pagar o semestre e eu não tinha dinheiro, ela dizia: o Senhor sabe. Depois de ouvir esta frase tantas vezes, um dia depois de compartilhar com ela um daqueles problemas insolúveis que eu pensava que tinha, e ouvir dela a mesma coisa, eu explodi. Eu explodi. Ela disse: o Senhor sabe. E eu disse: grande coisa! O Senhor sabe. E o que eu ganho com isso? O Senhor sabe. E daí? O que isso quer dizer, minha irmã? Ela me respondeu: pensem como Deus é Deus Todo-Poderoso. Tudo que existe no mundo lhe pertence, tudo está sob seu controle. Ele é um Deus amoroso. Sabemos que Ele nos ama e que supre nossas necessidades. Por isso, tudo que precisamos saber é que Ele sabe. Porque se Ele sabe, Ele vai fazer alguma coisa a respeito desse problema. É assim que ela tem vivido. Será que você tem esse tipo de fé em Deus? Você sabe que Ele é um Deus amoroso? Você sabe que Ele é um Deus todo-poderoso?
Você conhece os nomes de Jesus e o que eles representam? O que ele é? Você tem fé no caráter de Deus, na essência do ser de Deus? Você tem consciência de que a única coisa que precisa saber é que Deus conhece os seus problemas? Esse é o tipo de ensino que Jesus nos dá no versículo 32. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Observe quantas perguntas Jesus faz na segunda parte do ensino sobre valores. Ele fez muitas perguntas, e quando essas perguntas aparecem na Bíblia, quando Deus ou Jesus perguntam onde você está, quem lhe fez saber, de onde você vem ou para onde está indo, não quer dizer que eles não saibam a resposta ou que lhes falta alguma informação. Quando Deus ou Jesus faziam perguntas aos homens, e aqui Jesus estava conversando com os apóstolos no alto daquele monte, não era porque ele estava querendo saber alguma coisa que ele não sabia. Ele queria fazê-los pensar e chegar a algumas respostas, até que fizessem alguma coisa ou até que se tornassem alguém. Jesus fazia perguntas para que eles chegassem onde ele queria. Ouça as perguntas de Jesus aqui no capítulo 6 de Mateus. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quais são os seus valores? Você não acha que, para Deus, você tem mais valor do que um passarinho? Então, por que se preocupam tanto? Por acaso pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quando a questão é preocupação, você precisa fazer esta pergunta: o que eu consigo com ela? A Bíblia não ensina a sermos totalmente apáticos e inconsequentes em relação ao que nos acontece. O Salmo 127 conta que uma pessoa pode se preocupar, trabalhar, construir e fazer tudo em vão, porque pode ser que se preocupe, trabalhe e construa coisas erradas. Mas, ao mesmo tempo, o salmista afirma que podemos nos esforçar e trabalhar e dar tudo certo, porque tudo foi feito por coisas certas. Podemos trabalhar pelo que é certo e construir o que é certo e usar a energia da vida em coisas que valem a pena. Eu tenho que terminar por aqui. Deus lhe abençoe grandemente. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.